Meus amores, aqui nós estamos mais uma vez na nossa videoaula. Queridos, vamos atentamente aqui às instruções que a tia Alessandra vai dar hoje para vocês. Observe, meus amores, que hoje nós vamos aqui para a nossa disciplina de artes. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa disciplina, um conteúdo que nós já começamos a estudar na videoaula passada e hoje vamos dar continuidade a esse assunto. Falaremos sobre os personagens da história. Se encontra lá no livro, na página 71. Então, vamos observar aqui esses personagens. Os personagens das histórias são criados para que possamos nos identificar com eles. Em geral, têm características humanas bem claras e definidas, que podem ser físicas ou psicológicas, com expressões corporais e também faciais. Então, gente, pode observar que quando você fala em história, em personagens da história, você pode observar lá as características de cada um desses personagens. E nós vamos observar, nós já podemos observar em vários desses livros as características que identificam esses personagens a algumas pessoas. As características físicas são aquelas que podem ser vistas no corpo dos personagens. Por exemplo, se o personagem é grande ou pequeno, alto ou baixo, gordo ou magro e etc. Como vocês podem observar, quando você vai fazendo aquela leitura, o autor, ele sempre vai descrevendo ali as características físicas para que você já possa ali utilizar a sua imaginação e observar como será aquele personagem. Já as características psicológicas são aquelas que não podem ser vistas, mas podemos perceber nas atitudes deles. Por exemplo, se o personagem é humilde ou arrogante, simpático ou chato, feliz ou triste, e etc. Observe a diferença entre as características físicas, que são aquelas que nós podemos visualizar, dependendo do corpo do nosso personagem, e também nós temos as características psicológicas, que nós podemos perceber através das suas atitudes. Era uma vez. Os personagens mais típicos dos contos de fadas, né? Quem já não lê uma historinha sempre, às vezes até quando vocês vão querer fazer as nossas redações, né? Sempre gostam de colocar era uma vez, porque como a tia Alessandra já tem dito para vocês, gente, essa expressão era uma vez, a gente utiliza em contos de fada, tá? Então, essa frasezinha, era uma vez, a gente utiliza muito nos contos de fadas. Sempre é comum estar tão ligada, né, embutida assim na mente, que às vezes todas as narrações, redações que vocês querem escrever já querem iniciar com essa frase, não é isso? Mas agora vamos ver aqui alguns personagens mais típicos dos nossos contos de fadas.
Cada conto de fada é único, mas algumas das figuras que os compõem tendem a repetir-se. Descubra como se interligam. Olha só, veja aqui a legenda e descubra mais abaixo quais as personagens presentes em cada história. Aí nós temos aqui, gente, a Bela e o Monstro, os três porquinhos, o Pedro e o lobo e os 7 cabritinhos, Hansel e Gretel, João e o pé de feijão. Temos também o polegarzinho, a pequena sereia, Branca de Neve, Rapunzel, o capuchinho, né, que é a Chapeuzinho Vermelho, o príncipe sapo, Cinderela e a Bela Adormecida. Olha só, gente, isso aí só são algumas dos nossos contos de fadas, né, das nossas historinhas, que nós já ouvimos falar ou já lemos algumas dessas histórias. Olha só, sempre nas nossas historinhas, nós vamos perceber que ela tem uma jovem heroína. Os contos de fada são, na sua maioria, não é sempre, mas em sua maioria, são protagonizados por belas jovens. O objetivo é que as leitoras se identifiquem com elas, para melhor assimilarem a moral da história. Essas precoces heroínas assumem diversas formas. O que quase sempre têm em comum é que têm de ultrapassar sozinhas e por vontade própria os vários problemas com que se deparam. Aí, gente, olha, nós podemos observar que nós temos a história da Cinderela, que tem aquela jovem, temos a Cinderela, temos a Branca de Neve, temos até um atual, que é a Valente, Frozen, né? Que nós podemos citar para vocês. Então, sempre nesses contos tem essa jovem heroína. E a gente vai falando aqui, vocês vão lembrando aí, ah, tia, também esse conto de fada também tem uma heroína. Então, você vai lembrando aí. E o príncipe encantado, gente? Conhecemos-lo como encantado, mas talvez fosse mais correto apelidá-lo de encantador. Os contos de fada apresentam-no como o homem perfeito, que vem em socorro da heroína e conquista seu amor. Bonito, rico, romântico e corajoso. Costuma assumir um papel secundário, servindo geralmente de recompensa à protagonista depois de ultrapassar as suas dificuldades. E aí, gente, os contos de fada que tem Príncipe Encantado, nós podemos citar aqui a Bela Adormecida, a Cinderela, a Rapunzel, entre outros. E o lobo? Olha só, haverá animal mais injustiçado pelos contos de fada do que o lobo? Movido pelo insaciável apetite que o leva a tentar devorar tudo e todos que lhes surgem pela frente. É retratado como vilão nas várias histórias em que aparece,
ao ponto de muitos o conhecerem como lobo mau. Representa, na maior parte dos casos, as ameaças mais e menos evidentes da vida. E com relação ao lobo, nós podemos citar quais histórias? Chapeuzinho Vermelho, O Lobo Mau e os Três Porquinhos, O Lobo e o Cabritinho, entre outras. E essa aqui, gente, a madrasta má. Há muito poucas mães nos contos de fada. E as madrastas são sempre más. Quando o homem com filhos voltava a casar, a madrasta via os enteados como uma ameaça à sua herança. Por sua vez, os filhos viam-na como alguém que vinha substituir a adorada mãe. Lembrando, gente, que isso aqui acontece nos contos de fadas, viu? Não vão trazer para a sua realidade, não, porque tem muita madrasta que é boa, viu? Na vida real. Isso aqui é só em contos de fadas. E o monstro? Pode ser um ogro, um dragão ou um gigante num castelo acima das nuvens. Seja qual for o caso, os monstros são sempre dignos de medo. No entanto, às vezes também se descobre que são apenas incompreendidos e por trás do aterrorizante aspecto escondem um grande coração. Então, gente, nós podemos citar aqui também um filme, né? Um filmezinho que vai de contramão aos nossos contos de fadas que a gente sempre leu e ouviu falar, que no caso do Shrek, né? Que tem tudo ao contrário dos nossos contos de fadas tradicionais, que ali não tem um príncipe para salvar a princesa. Ali nós temos um ogro, né? Um monstro que irá salvar ali sua bela e adorada princesa, que, ao contrário de muitas belas, né, e esbeltas, possui um grande coração e uma beleza de forma diferente das habituais. E a fada? Pode parecer estranho, mas não existe assim tantas fadas nos contos de fada. Olha que interessante. Quando surgem, são criaturas mágicas e bondosas, munidas de uma varinha, o que não quer dizer que não haja fadas más. Que eu diga, a Bela Adormecida. Lembra que foi uma fada que lançou o feitiço na Bela Adormecida? Então, olha só. E a nossa conhecidíssima bruxa má? Nos mágicos mundos dos contos de fada, predominam as bruxas. São quase sempre velhotas, feias e enrugadas, que se vestem de preto e voam em vassouras. Ao contrário das fadas, usam a magia com as piores intenções. Raptam crianças, transformam pessoas em animais e lançam os mais tenebrosos feitiços. Então, bruxa má, a gente sempre pode estar falando ali de diversos contos, como o João e a Maria. Temos também ali da Rapunzel e entre outras. E a vovozinha? É a voz da razão e da experiência. A figura que os jovens protagonistas, que geralmente são seus netos, eles procuram sempre, que precisam de conselhos. Serve também
de contadora de histórias. É através destas que se costuma partilhar a sabedoria. Agora, queridos, temos conhecido alguns personagens nos nossos contos de fada. Vamos agora para as atividades do nosso livro, que se encontra na página 75 e também na página 77. Vamos lá? Olha só, pessoal. Na página 75, você irá pesquisar em revistas ou jornais figuras em que as pessoas apresentem diferentes expressões. Depois você irá colar nesse espaço. As expressões das pessoas, elas também são muito importantes para que você possa identificar as características que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Então, você vai procurar aí diferentes expressões. Quando a pessoa está alegre, triste, sorridente, pensativa. Então, você vai procurar vários tipos de expressões, tá? Ah, tia, eu posso colocar só um? Gente, o interessante é que você procure, no mínimo, 3 expressões diferentes para que você possa identificar e falar sobre as expressões de cada pessoa. Então, você vai colar e lá no nosso atendimento do Google Meet, quando nós estivermos fazendo essa correção com vocês, vocês podem dizer através da imagem. Não é preciso você escrever nada, mas através da imagem você vai identificar como aquela pessoa está se sentindo. Nós podemos perceber que através das expressões nós podemos identificar quando a pessoa está alegre, está triste, está pensativa. Aí você vai colando e lá no nosso Google Meet você vai explicar as expressões de cada uma dessas colagens que você realizou. Já na página 77, você vai desenhar e pintar os rostos de acordo com as cenas. Olha, a tia Alessandra não quer que você pinte só o rosto não, tá bom? Você vai fazer uma pintura aí nessas imagens, olha, um colorido bem bonito que a tia Alessandra vai querer observar de vocês, entenderam? Não quero só a pintura negócio de rosto, não. Faz o desenho no rosto de cada um, observando aí as expressões que elas podem estar. Por exemplo, essa menina, ela acabou de tropeçar aí numa pedra. Será que a expressão dela vai ser sorrindo, alegre, feliz? Acho que não. Aí você vai pensar, a expressão dela vai ser dessa forma. Coloca aí. A pessoa que está lá com medo de um fantasma, será que ela vai estar feliz, alegre e contente com a expressão do rosto? Você vai desenhar também. Será que aquela menina que está recebendo um beijinho na bochecha, será que ela vai ficar chorando por conta disso? Não, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar as expressões do rosto de cada um dessas figuras e logo após, não esquece, gente, olha o capricho na pintura, porque a gente vai olhar lá a pintura de cada um de vocês. Amores, nossa aula termina aqui, não esquecendo, gente, que também nós temos o nosso atendimento lá no Google Meet, naquele horário marcado, em que a tia Alessandra faz aquele acompanhamento das atividades de vocês, tira as dúvidas, dá um reforço a mais em relação à atividade que nós estamos estudando. Beijão a todos vocês e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Tchau, meus amores!